Olá, amigos! Hoje nosso papo será sobre especialidade, tá certo? Diversidade de estilos, tá bom? E versatilidade, palavrinhas mágicas para muitos desenhistas, tanto amadores quanto profissionais, certo? Olha só, ah, espera-se de um desenhista figurativo, tá bom? Alguém que desenha algo que existe no mundo tridimensional, tá certo? Espera-se desse desenhista, seja ele amador ou profissional, que ele consiga desenhar a diferentes formas, tá certo? Diferentes figuras humanas, diferentes figuras animais, enfim, que ele consiga desenhar o que quer que seja solicitado pelo cliente, no caso dos profissionais, ou o que quer que dê na telha. É o que se espera de um amador, né? Alguém que desenha por prazer, por puro e simples prazer, ou diletantismo, tá bom? Espera-se, por exemplo, que se você consiga desenhar uma árvore, um carro, o que quer que dê na telha, com ou sem referência, o que importa é que você tenha desenvoltura para desenhar diferentes figuras, a fim de compor uma ilustração, uma história em quadrinho, o frame de uma animação, enfim. Mas não necessariamente é assim, pessoal. Eu acho importante lembrar que há desenhistas que possuem especialidades. Há desenhistas que possuem especialidades. Eles não necessariamente saberão desenhar bem uma árvore, por mais básica que seja a figura da árvore, né? Por mais diversa que ela seja. Há desenhistas que não estarão desenhando também uma árvore, mas saberão fazer muito bem um retrato. Tá certo? Então existem especialidades. Há desenhistas que não saberão fazer um retrato realista, mas saberão fazer uma caricatura. Tá certo? Existem especialidades. Há desenhistas que não saberão desenhar uma figura humana de forma realista, como num retrato, ou mesmo de forma caricatural, mas saberão fazer bons cartoons, que são figuras mais simples, né? São figuras que têm uma simplicidade de forma menor, mas nem por isso são menos desafiadoras, pois fazer um bom cartoon, um belo cartoon, requer um repertório que nem todo desenhista retratista, por exemplo, tem, certo? Então por aí vai, os desenhistas eles têm suas especialidades, suas categorias. No mundo profissional, pessoal, o que acontece? No mundo profissional, espera-se que um desenhista tenha uma certa diversidade de estilos. Ele consiga desenhar, por exemplo, em pelo menos um ou dois diferentes tipos de cartoon, certo? Por muito tempo essa máxima prevaleceu no meio, tá? Ele consiga desenhar bem um cartoon, ele consiga desenhar bem um, um desenho mais no estilo mangá, que não deixa de ser um tipo de cartoon, certo? E por aí vai. Mas hoje em dia eu acredito que prevalece a compreensão de que cada desenhista tem sua especialidade e que não necessariamente é assim. Não necessariamente um bom desenhista de cartoon, não necessariamente um bom desenhista de desenho cartoon, ele será um bom desenhista de desenhos feitos no estilo mangá, tá bom? E por aí vai. Então é esperado do desenho que ele tenha uma especialidade. Claro, se você tiver desenvoltura, uma boa desenvoltura em diferentes estilos coletivos, estilos reconhecidos como tal, tá certo? Se você for capaz de desenhar bem o mangá, o cartoon, o comics, um traço mais comics, mais puxado para o comics, um traço mais realista, retratista, tá certo? Se você for capaz de fazer também um retrato quando faz uma caricatura ou um cartoon, melhor para você. Suas oportunidades de trabalho tendem a se ampliar. Não obstante, pessoal, ter uma especialidade, focar numa só dessas variedades, tá certo? E ser bom naquilo, ser reconhecido como particularmente competente naquilo, também é um caminho interessante, tá bom? Você não necessariamente precisa dominar todos os estilos, todas essas possibilidades estilísticas, tá certo? Para ser considerado um desenhista competente. Se você focar numa só, se você focar só no mangá, no cartoon, no comics, no retrato, na caricatura, e você for particularmente bom naquilo, tá certo? Se as pessoas te reconhecerem como tal, a clientela, né? Sua clientela, ótimo, melhor para você, tá bom? Basta isso, né? Basta que a sua clientela o reconheça em se tratando dos profissionais. No caso do amador, gente, no caso do amador, vale o desejo dele. Né? No caso da pessoa que desenha por prazer, por certa realização intelectual, criativa, por satisfação pessoal, vale o que ela quer para si. Né? Essa pessoa, por exemplo, se ela deseja fazer quadrinho, tá bom? É esperado dela uma diversidade, uma versatilidade, uma capacidade de adaptabilidade a diferentes demandas.
maior. O que eu quero dizer com isso? Um desenhista de quadrinhos espera que ele consiga desenhar diferentes figuras, carros, motos, porque isso compõe cenas, né? Diferentes figuras são necessárias para a composição de uma cena, de um cenário, tá bom? De uma situação, passada em um determinado lugar, tá certo? Mas não necessariamente é assim, né? Existem vários tipos de quadrinho, vários tipos de cena. Existem cenários que são mais abstratos que outros. Quero dizer, tem gente que faz quadrinho só com bonequinho de palitinho e com cenários que não passam da árvore mais simples, né? No caso dos quadrinhos do Maurício de Souza, a gente não tem boneco de palitinho, mas a gente tem cenários bem simplificados, né? Uma árvore muito simples, né? Uma moita, deixa eu ver se eu consigo lembrar como é aquela moita. É uma moita muito simples, sabe? Muito simples. Então, claro, teria que ver para saber exatamente como é, por mais simples que seja, né? Mas ela tem uma simplicidade, tá bom? Um matinho, né? Eu lembro que tem um matinho, a gente vê em muita creche infantil, um desenho mais simples. Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? A versatilidade esperada do desenhista, a gente vai diferir de segmento para segmento, de propósito para propósito. Mas, via de regra, algum nível de versatilidade será esperado de você como desenhista, né? Conheça a sua demanda, caso você se pretenda um profissional, esteja atento à sua demanda, tá bom? Desenhe você apenas por diletantismo, apenas por prazer, realização intelectual, criativa. Esteja conectado com suas intenções, o que você quer como artista. Requer maior ou menor versatilidade. E por via das dúvidas, gente, estude o básico. Estude o básico, os fundamentos do desenho te ajudarão a explorar o seu propósito como desenhista, né? Seja esse propósito qual for, com uma maior profundidade, com uma maior segurança. Então, lembre-se de estudar os fundamentos. Ficou claro? Ficou claro o que eu queria dizer aqui sobre versatilidade, tá certo? Sobre adaptabilidade à demanda, sobre a capacidade de lidar com diferentes estilos, né? Sobre essa necessidade. Né? Se não tiver ficado claro, eu poderia retomar esse tema mais para frente, tá bom? Doravante estaremos falando mais sobre esse tópico. Considere importante, tá certo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, seja educado, tá bom? Compartilhe esse vídeo aqui com quem gosta de pensar sobre desenho. E até nosso próximo momento aqui, tá certo? De intervalo da prancheta, tá bom? Até lá.